Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Você já parou para pensar que hoje nós vivemos sobre o contexto de corpos jurídicos, sobre o contexto de uma constituição, não é? Tudo tem um início, mesmo que às vezes esse início não seja tão justo assim, ou melhor, muito justo, olho por olho, dente por dente. Na questão de hoje, nós iremos analisar um pouquinho sobre o Código de Hammurabi. Portanto, vamos voltar na história. Pegue o caderno e vamos juntos comigo em mais essa correção de questão do Enem 2020. Partiu? Aqui vai nos trazer, basicamente, o que nós chamamos de primeiro ordenamento jurídico em que o mundo conhece, ou seja, primeira organização em leis. Porque até então, a lei ela era construída e passada de maneira meramente oral. E em cima da oralidade, se tem diferentes interpretações. Em cima da oralidade, a gente vive um correr daquela brincadeira do telefone sem fio. Cada um fala aquilo que lhe concerne. Ponto. Cada um vai falar aquilo que melhor lhe agrada. A partir do momento que você tem uma padronização, uma institucionalização, uma organização jurídica, você começa a mudar isso e tratar todos e todas segundo os pressupostos jurídicos da mesma maneira. É claro, gente, que aqui tem aspas e condições políticas muito importantes a considerar. Quando eu falo todos e todas, em cima das condições políticas de cada espaço. Mas uma coisa é certa. Quando você ordena juridicamente, as regras do jogo estão claras, né? As cartas são jogadas sobre a mesa. E ainda bem que existe isso, né? Ainda bem que existe uma Constituição que, infelizmente, dia após dia, ela vem sendo rasgada. Mas, pensando nisso, a gente volta a esta questão. Sexto rei sumério. Governante entre os séculos 13 e 12. Governantes entre os séculos 18 e 17 a.C. E nascido em Babel. Hammurabi, pronúncia em babilônio, foi fundador do primeiro império babilônico, correspondente ao Iraque, unificando amplamente o mundo mesopotâmico, terra entre rios, entre o rio Tigre e o rio Eufrates, das consolidações da Síria, da primeira cidade que se tem história para a arqueologia, que é a cidade de Ur. Unindo os semitas e os sumérios e levando a Babilônia ao máximo esplendor. O nome de Hammurabi permanece indissociavelmente ligado ao código jurídico, tido como o mais remoto já descoberto. O Código de Hammurabi. O legislador babilônico consolidou a tradição jurídica, harmonizou os costumes e estendeu o direito e a lei a todos os súditos. Olha só. O que Hammurabi ele fez? Em primeiro lugar, ele trouxe como base as leis de Talhão. Beleza? Isso tem que ficar base. Ele tira aquele contexto de mera discussão oral, ele tira aquele contexto de mera discussão jurídica e estabelece em documento. Nesse contexto de organização da vida social, as leis contidas no código citado tinham um sentido de assegurar garantias individuais aos cidadãos livres. Garantias individuais aos cidadãos livres. Não. Ninguém vai ter liberdade porque o Código de Hammurabi está sendo colocado. A diferença é que você vai ser tratado em cima da sua faixa social, em cima da sua classe social, de acordo com aquele crime que tu cometeste. De acordo com aquele crime que tu cometeu. Ponto. É isso. Eu não vou te dar nenhuma garantia individual, apenas o direito e o dever de cumprir o código que está estabelecido, o código que está ordenado. Tipificar, então, nesse contexto de organização da vida social, as leis contidas no código citado tinham o sentido de tipificar regras referentes aos atos dignos de
punição. Tipificar, ou seja, que tipo de crime tu cometeu. Este crime é mais ou menos agressivo? Olho por olho, dente por dente. Então você vai pagar em acordo aquilo que você cometeu, de acordo e referente à classe que você está. Ponto. Era um banho de sangue esse código de Hammurabi, mas ele é organizado. Então, se tu matou, tu vai morrer. Pronto. Se tu bateu, tu vai apanhar. Pronto. Então é a B de boa. Tipificar regras referentes aos atos dignos de punição. Vamos entender porque não pode ser a C, não pode ser a D, não pode ser a E. Conceder benefícios de induto aos prisioneiros de guerra. Prisioneiros de guerra são prisioneiros e por muitas vezes se tornavam escravizados. Induto é algo que só vai começar a ser discutido no século XX com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá bom? Promover distribuição de terras aos desempregados urbanos. Gente, o próprio contexto de urbanização é muito recente ainda na história. Embora nós tenhamos a urbanização ocorrendo a partir, por exemplo, mesmo da cidade de Ur, a efervescência de desempregados urbanos, ela vai começar a moldar a história muito ainda já aqui, ó, na Revolução Industrial, batendo as portas. Conferir prerrogativas políticas aos descendentes estrangeiros. Gente, estrangeiros externos ao seu contexto, externos aos povos súditos, eram, durante a história antiga, abnegados sobre qualquer margem social, tá bom? Então, o Código de Hammurabi se valida pela tipificação, sim, de regras referentes aos atos dignos de punição. Olho por olho, dente por dente. Pois é, galera, as leis estão aí, mas as leis já estiveram ali. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. E se você gostou do vídeo, não custa nada, não é? Curtir, comentar, compartilhar e principalmente se inscrever para fazer o projeto crescer cada vez mais. Muito obrigado, pessoal, e vamos juntos até o final.